E aí, alguém já parou para pensar no que o governo guarda em seus depósitos? E olha, não é só de clipes de papel e canetas que a gente está falando. A gestão dos estoques públicos é, na verdade, uma janela bem interessante para a gente entender como os recursos de toda a sociedade são administrados. Vamos mergulhar juntos para descobrir como isso funciona? Para a gente entender esse universo, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa vendo o que o governo realmente estoca, depois passa pelas regras de definição e de valor, como os custos são calculados, o que acontece quando esse valor muda e, no final, por que tudo isso é tão importante para a transparência. Certo, vamos lá, começando pela primeira parte, o acervo do governo. A ideia aqui é ir bem além do que a gente imagina que seja o patrimônio público que fica guardado. E isso já leva a gente para uma pergunta que é a chave. Se não é só material de escritório, o que mais poderia ser? Se preparem, porque a resposta pode surpreender bastante. E a resposta é realmente fascinante. Se a gente for olhar direto nas normas, encontramos itens que nem passam pela nossa cabeça. Pois é, o governo estoca munição, reservas estratégicas de energia, dinheiro que nem sequer entrou em circulação, selos e até os livros didáticos que vão para as escolas. Isso muda totalmente a nossa visão do que é um estoque público, não é mesmo? Bom, agora que a gente já tem uma ideia da variedade de coisas, a gente precisa entender o que une tudo isso. Para gerenciar esse mundo de itens, precisa ter uma definição bem clara. Então vamos para a nossa segunda parte. O que oficialmente a gente pode chamar de estoque no setor público? A definição técnica é até que bem direta. Olha só, estoques são ativos, e esses ativos podem ter três destinos. Ou eles são consumidos durante a produção de algum serviço, ou são vendidos no dia a dia das operações, ou então são distribuídos. Essa definição consegue abraçar desde um simples parafuso numa obra pública até um livro didático. E para detalhar um pouquinho mais, a norma separa os estoques em 4 grandes grupos. Temos os materiais de produção, os suprimentos para serviços, os bens que são para venda, tipo um terreno que uma prefeitura põe à venda, e os bens para distribuição gratuita, como os livros que a gente já falou. Beleza, agora a gente já sabe o que é um estoque. A pergunta que vem em seguida é, tá, mas quanto vale? E é aqui que a gente entra no coração da contabilidade de estoques. A regra principal para definir esse valor é o que faz tudo ficar interessante. Um item no estoque é sempre analisado por 2 valores. O custo histórico, que é o quanto se pagou por ele lá atrás, e o valor realizável líquido, que é basicamente por quanto se espera vender, já tirando os custos para essa venda acontecer. E a regra de ouro, o valor que fica registrado é sempre o menor dos dois. Isso é um princípio de prudência, sabe? Para não inflar o valor dos ativos públicos. Claro, como em tudo na vida, toda regra tem exceções. Se o governo ganha um item doado, por exemplo, ele entra no registro pelo seu valor de mercado. Já os itens de almoxarifado, comprados em vários lotes com preços que mudam, são avaliados pelo preço médio. E no caso de coisas que vão ser distribuídas de graça, como a merenda, a comparação é entre o custo original e o custo de repor aquele item hoje. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de custo. O que exatamente pode entrar nessa conta? Então, o custo de aquisição é muito mais que o preço que está na nota. Entra imposto que não vai ser recuperado, frete, seguro, manuseio, enfim, tudo que foi gasto para deixar aquele item pronto para o uso. Ah, e claro, qualquer desconto que a empresa conseguiu é abatido desse valor. Por outro lado, tem gastos que não podem, de jeito nenhum, entrar no valor do estoque. Desperdício fora do normal, a maior parte dos custos de armazenamento, despesas administrativas do dia a dia, tudo isso é considerado despesa daquele período, e não custo do ativo. É uma forma de evitar que o valor do estoque fique superestimado. Ok, os itens estão lá no estoque, todos avaliados direitinho. Mas eles não ficam parados para sempre, né? O que acontece quando eles são usados, vendidos ou até quando perdem valor? O caminho é bem lógico, na verdade. Primeiro o item sai do estoque. Na mesma hora, o valor dele vira uma despesa. E se, por acaso, antes mesmo de sair, aquele item perde valor, imagina um lote de remédios que venceu. Essa perda também vira uma despesa na hora. O ponto central aqui é o seguinte: a contabilidade precisa refletir a realidade. Um ativo não pode estar registrado por um valor maior do que o benefício que ele realmente pode trazer. Se o benefício cai, o valor registrado tem que cair junto. Simples assim. E assim a gente chega na última parte, que é onde tudo se amarra. Por que tanta regra, tanto detalhe? A resposta cabe em uma única palavra: transparência. A norma obriga que as entidades públicas abram o jogo sobre todas essas informações. Qual critério estão usando,
qual o valor total que tem em estoque, quanto foi gasto no período, quanto foi perdido. Isso tudo permite que qualquer pessoa possa fiscalizar como esses recursos estão sendo gerenciados. E a filosofia por trás disso tudo é resumida de forma perfeita nessa citação do manual, que basicamente diz que os ativos não podem valer mais no papel do que se espera conseguir com eles na prática. Isso mostra uma busca por realismo fiscal. A contabilidade não é só sobre números frios, é sobre mostrar o valor real do patrimônio público. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Da próxima vez que pensarmos em gestão pública, talvez valha a pena lembrar que por trás de cada serviço existe um sistema complexo de controle. Entender como cada livro, cada selo, cada reserva é controlada nos ajuda a perceber como se constrói um governo mais transparente e, no fim das contas, mais responsável.